Boa noite, pessoal. Como prometido, né, eu fiquei de esclarecer a questão do erro relativo com relação a alguns instrumentos que gerou algumas dúvidas aí, tá certo? Entre nós, entre os alunos, né, e entre os alunos e o professor, tá certo? Então, o Alberto, né, eu vou retificar aqui que o Alberto observou que o erro relativo ele sempre vai ser dado em volts, tá certo? Coisa que a gente já tinha visto, né, que ia ser dado em volts, mas não utilizando a porcentagem em qualquer medida da escala, tá certo? Ou seja, eu quero que vocês observem, primeiramente, em que quando se tem uma medida, tá certo, do erro relativo, que é dado em porcentagem, vou dar um exemplo aqui. Imagine que nós temos um voltímetro, tá certo? Ou um multímetro, a qual ele mede volts em 100 volts, tá certo? Então, se esse voltímetro ele tiver um erro de exatidão, tá certo? Um erro de exatidão de 1%, então isso significa que a gente vai ter 1 volts para mais e 1 volts para menos. Então, compreendendo, tá certo? Compreendendo que o meu multímetro ele vai ter entre 99 e 101 volts, tá certo? Compreendendo que ele vai ter um erro relativo entre 99 e 101 volts. Lembrando que esse multímetro, o final da escala dele é 100, tá certo? Então vamos ver outro exemplo. Vamos supor que o nosso voltímetro tem uma escala de 440 volts. E esse mesmo voltímetro tem uma classe de exatidão de 1%. A mesma classe de exatidão de 1%. Então, como fazer isso? Tá certo? É só você pegar a sua calculadora, tá certo? Colocar 440 mais 1%, que vai dar 4,4 volts, tá certo? Então vai dar o valor de 4,4 volts. Então esse 4,4 vai ser para mais e para menos. Aí a questão é, professor, como é que eu faço para saber a classe de exatidão numa medida menor de 440? É fácil, pessoal. Então, se eu tenho um voltímetro com o seu final da escala de 440, como a gente fez aqui, e a sua variação de 1% para o erro para mais e para menos é de 1%, isso significa que 1% é igual a 4,4 volts. Tá certo? Isso ficou compreendido na sala de aula. Então, vamos supor que abaixo desse valor, a gente obteve um valor diferente. Fizemos uma medida em outro equipamento, tá certo? E obtemos um valor diferente. Vale lembrar que quando se tem uma medida na metade do valor de 440, abaixo da metade, o erro de classificação ele é maior, tá certo? Então, se eu tivesse uma medida aqui de 210 volts, né? O mesmo multímetro de 440 medir 210 volts. Essa classe de exatidão ela não vai ser tão eficaz
quanto no valor maior de 220, que seria a metade desse valor aqui. Então, o que a nossa apostila diz é que quanto, tá certo, maior da metade da escala da nominal do meu multímetro, mais ainda a gente pode utilizar essa classe de exatidão com maior assertividade. A partir do momento que eu baixo para metade do valor da minha escala, tá certo? A nossa exatidão ela vai ser mais incoerente, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. Então vamos supor que ainda no meu multímetro, tá certo? De 440, eu faça uma medição inferior a essa, que não esteja abaixo de 50% do valor de 440, que nos daria um valor muito incoerente com relação à assertividade, tá certo? Por isso que eu falo sempre a vocês, não se pode, tá certo, fazer uma medição aonde a gente obtenha o resultado com relação à metade desse valor, tá certo? Porque a metade desse valor vai fugir, certo, da assertividade da classe de exatidão. E a classe de exatidão, vocês sabem muito bem que é relacionada àquela tabela, onde nós temos 0,1, que é equivalente a 0,1%, para mais e para menos, que isso aí já são equipamentos com maior assertividade, com classe de exatidão, para laboratórios, isso daí tudo que a gente falou na sala de aula. E vamos supor que nesse mesmo multímetro, a gente realizou uma medida, certo? E essa medida, ela nos deu o valor de... Vamos montar primeiro a nossa fração. Então, o erro, tá certo? Relativo. Nosso erro relativo, tá certo? É quando a gente tem a gente vai utilizar sempre esse valor aqui de 4,4 volts para mais e para menos. Não vamos utilizar o erro de exatidão referente à sua porcentagem. Como a gente viu no início desse vídeo, a gente primeiramente temos que tirar, né, a porcentagem de 1% de 440, tá certo? Que deu 4,4. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma medida com esse mesmo multímetro que a gente está vendo aqui de 440, com a sua escala nominal de 440. Então vamos pegar. Então o erro é igual a 4,4. Vamos falar uma medida aqui. Vamos lá, uma medida de 210, como eu dei. 221, 225, tá certo? 225 volts vezes 100, que é para nos dar a nossa taxa de variação do erro relativo. Então, só recapitulando, não vamos mais utilizar em porcentagem de 1,0, mas sim vamos utilizar a variação de 4,4 sobre o valor medido, que é 225. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir 4,4 por 225 e multiplicar por 100 para a gente ter a nossa taxa de variação, tá certo? Então, vamos fazer aqui, dividido 4,4, estou fazendo a soma aqui, pessoal, a equação, 4,4 dividido por 225 vezes 100. Então, nós temos no resultado aqui, em porcentagem, 1,95% em relação a essa medida. Então, nós temos aqui uma taxa de variação
tá certo? De 4,4 volts sobre 225 multiplicado por 100, que dá o resultado de 1,95. Vamos fazer outro exemplo para que a gente possa fechar de vez essa dúvida. Agora vamos fazer com valores mais altos. Então imagine um multímetro que mede 380 volts. Então eu determinei que a nominal do meu multímetro é de 380. Então eu vou realizar outra medida com esse mesmo multímetro, certo? E vou classificar a classe de exatidão dele. Então vamos botar a classe de exatidão dele de 2,5. Então a classe de exatidão desse multímetro vai ser de 2,5%. E o que é que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o seguinte: 380 mais 2,5%. Vamos ver quanto é que dá isso em volts? Em volts, pessoal, esse valor aqui daria um valor de 9,5 volts. 9,5 volts. Essa seria a minha classe de exatidão. Lembrando que esse 9,5 é para mais e para menos. Então essa é a classe de exatidão do meu multímetro. Lembrando que equipamentos que têm a classe de exatidão de 2,5 não são equipamentos tão precisos, são utilizados para fazer medições cotidianas, diárias, tá certo? Não laboratoriais. Então, já que sabemos que é igual, que 380 mais 2,5% é igual a 9,5, né, volts, a gente agora vai fazer uma medida, realizar uma medição diferente, tá certo? Inferior a essa, tá certo? Assim como a gente fez no cálculo anterior. Então a gente vai pegar, vamos simular uma medida. Então vamos simular uma medida de 310. Então medimos, certo? Com o mesmo multímetro, um valor de 310 volts, tá certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o erro absoluto, tá certo? Coerente, tá certo? Utilizando 9,5. Então, o erro é igual a 9,5 sobre qual? Sobre 310, tá certo? Então, 9,5 sobre 310 vezes 100, que é para nos dar o valor em porcentagem. Então, vamos fazer para ver quanto é que dá? Que nos dá um valor que é igual a 3,06 volts. Então a gente sabe que o erro absoluto na medida de 310 de um multímetro com a sua nominal de 380 equivale a 3,06 volts para mais e para menos, tá certo? Então, o que é que vai ser feito? A gente vai lançar, certo? Uma atividade para que vocês possam fazer corretamente conforme
a gente realizou nesse vídeo, tá certo? Então, muita boa sorte para vocês aí e daqui a pouco a gente se vê na aula.